Gente, todas as vezes que eu tenho contato com esse assunto, ele me deixa como se fosse mais ampla. Como a gente... Eu adoro esse nome, né? Deixe vivo. A gente percebe que a gente não precisa nem morrer. A gente pode deixar vivo muita coisa, a gente pode fazer muito bem para as outras pessoas, mesmo depois da vida, a nossa terminar. Mas a vida termina, mas a gente tem como ficar vivo. Deixe Vivo é uma associação hoje. Giovana é a idealizadora disso. E o nome Giovana eu já acho que é uma benção pra gente ouvir, porque é isso, a doação de órgãos. É deixar vivo mesmo, né? Exatamente. Bom, primeiro eu quero agradecer, Tuti, a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Falando sobre doação de órgãos, falando mais uma vez sobre o Deixe Vivo Você, que sempre apoia a gente nas ações aqui de Tapetininga, na Não esqueçam, rádio. Gente, por favor, eu quero doar meus órgãos, tá? Você doa até a unha se estiver bem feitinha. Tá registrado aqui, registrado. Ó. Você já falou direto pra câmera. Isso, por favor. Legal. Bom, falando sobre o nome, né? Eu lembro que, contando um pouco da minha história, eu nasci com uma insuficiência renal, que ao longo do tempo ela tornou-se uma doença crônica. Quando eu fiz 25 anos, eu perdi a função dos meus rins. Chegou a menos de 17% de função dos 2 rins. Você nasceu com esse problema de saúde? Seus pais sabiam desde cedo? Os meus pais descobriram quando eu tinha 4 anos. Tá. Eu perdi proteína pela urina e era um indicativo ali de doença renal. Aos 8 eu fiz minha primeira biópsia. Já deu que eu tinha uma cronicidade do meu rim. Mas a gente descobriu mesmo que eu nasci com a doença quando eu tinha 25 anos. Ah, quando veio o balão das coisas. Eu fiz um exame genético que não existia no Brasil. E aí a gente descobriu que eu nasci com ela. Até foi uma forma de tirar o peso das costas dos meus pais. Achar que tinham feito alguma coisa errada, né? Mas não, de fato foi estrelinha premiada. Mas você tinha tido alguém na família que precisou de transplante, hemodiálise, alguma coisa? Não, sou estrelinha premiada. Mas não é genético? A minha não. Mas não é de alguém que teve alguma doença? Não veio. Gente. Pois é. Então foi a estrelinha premiada pra poder trazer isso pra gente isso, hoje. Eu acho que eu encaro dessa forma. Foi uma missão que eu recebi pra poder falar sobre a causa e divulgar sobre a importância da doação de órgãos. E aí, enfim, eu tive os meus 25 anos, entrei pra hemodiálise e eu falei assim, não, eu não vou parar minha vida pra isso. Disso, não vou. E eu pensei assim, o que eu posso fazer enquanto pessoa que espera por um transplante? Naquela época, eu e aproximadamente 28 mil pessoas estavam na lista. Hoje, um parêntese, são mais de 70 mil pessoas, 6 anos depois. Então, assim, essa lista só aumenta, né? Mas, enfim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Naquela época, o Instagram tinha tava começando a bombar. Eu criei um perfil nas redes sociais, falei, que nome que eu vou deixar pra isso, né? Falei, o que acontece quando a gente faz uma coisa pra alguém se manter bem, vivo, né? Falei, deixar vivo, deixe vivo. E era a época das hashtags. Eu amei isso. Então, o projeto veio como Deixe Vivo. E aí, eu comecei a contar a minha história no Instagram, né? Como paciente, como mulher, na verdade. Tinha eu e mais umas 3 pessoas que faziam isso na época, né? O Instagram ainda era uma rede que você postava foto e só seus amigos curtiam. Não tinha, né? Não tinha que ficar fazendo dancinha. Hoje em dia, já poder aparecer no perfil. Tudo, Então, eu cresci junto com a ferramenta, né? E aí, fui tendo oportunidades, enfim, visibilidade. Participei de alguns programas de televisão contando sobre a causa. Quando o Gugu faleceu, inclusive, eu fui convidada para ir no programa da Fátima Bernardes para poder contar. Então, foi uma visibilidade muito grande. Sempre do Deixe Vivo? Sempre do Deixe Vivo, né? Contando a minha história, mas naquele momento era somente eu. E aí, chegou o meu transplante, dia 23 de maio de 2019. Eu recebi a minha ligação, que a gente acha que tá esperando, mas quando chega, assim, é outra coisa. Eu fiquei pensando como se fosse meu sentimento de uma ligação para adoção, por exemplo, que meus filhos chegaram. Deve ser aquela ligação que você fala, não vejo a hora de receber, mas daí quando você recebe, não acredito. Chegou. É muito Exato, louco. É uma coisa que você espera, e quando chega você fica, nossa, e de fato, eu lembro que esse dia eu fui fazer hemodiálise, eu cheguei na diálise até antes do horário, né, foi assim, gente, é minha última hemodiálise. E aí toda a equipe mobilizada, assim, daí eu saí da hemodiálise e fui pro Hospital do Rim, que eu transplantei em São Paulo. E eu transplantei às 4 horas da tarde e acordei no dia seguinte com o meu rinzinho lá. Você já sabe, isso aí é uma curiosidade nossa que somos ignorantes nisso, ou para todo mundo? Da onde veio, com que idade tem? Isso é uma curiosidade de vocês ou não? A alegria de receber um órgão, ganhar vida, é tão grande que isso fica como se fosse um detalhe.
Mais ou menos, a gente tem direito a saber algumas coisas. Inclusive, nós, como os pacientes, podemos negar o rim. Vamos supor, chegou, às vezes a pessoa pode não estar se sentindo bem. É um direito que a gente tem. Conheço pessoas que já recusaram transplante. Tipo de medo? De medo, ou de, sei lá, é um doador que de repente tem alguma doença já. Vamos supor, uma pessoa que já tem uma hepatite, e aí a equipe médica prefere não receber esse órgão. Mas hoje em dia tem casos, enfim, a maioria das vezes é mais fácil você tirar uma pessoa de hemodiálise e tratar a hepatite do que, entendeu? Tem que colocar uma na balança, exato. Mas, enfim, a gente tem direito a saber a idade do doador, se ele estava bem ou não de saúde, né? A causa da morte, no caso, no meu caso, foi uma mulher de 45 anos, ela teve um AVC. E o nível de creatinina, que é a função renal da pessoa, que a minha doadora também estava ótima. E aí a gente tem direito a saber isso, mas nada, né? É por lei no Brasil, a gente não pode ter contato com a família doadora, tá? Então, enfim, sei que algumas polêmicas aí também, quando o Faustão transplantou, né? Muita gente falou que conheceu, enfim, mas é porque a mídia acaba ficando um pouco em cima, isso acontece. Assim que o Faustão transplantou, como é um assunto muito do Deixe Vivo, eu trouxe aqui uma amiga minha, a Elisa, que ela tá na fila de coração. E eu falei assim, mas o Faustão então furou a fila? Ela falou, não existe fura-fila. E ela foi certeira, ela tinha certeza. Esse negócio no Brasil, apesar de a gente mesmo falar tão mal do Brasil, é muito certinho, uma fila que dá pra confiar, ela é justa mesmo? Olha, essa é uma pergunta que a gente respondeu tanto nessa época que o Faustão transplantou. Eu cheguei a falar com a esposa dele, inclusive ela procurou a gente deu alguns depoimentos. Conhecemos pessoas que transplantaram coração muito rápido também, porque justamente a gente não fala fila de transplante, a gente fala uma lista, que não é por ordem de chegada, mas sim por prioridade, por compatibilidade. E geralmente quem espera um coração com muita prioridade é hoje ou amanhã, senão tchau. Então acontece de fato mesmo. E falando no Brasil, nós somos o segundo país que mais realiza as transplantes no mundo. Mas nós somos o primeiro quando se fala em saúde pública, né? A gente perde para os Estados Unidos, mas lá não tem SUS. Então aqui nós temos o SUS. Mais de 96% dos transplantes aqui são realizados pelo SUS. E por que a gente está com uma fila tão grande? Porque as pessoas não doam. Vou trazer outro dado para você. Traz. Mais de 45% das famílias brasileiras, segundo o último registro brasileiro de transplante, dizem não para doação de órgãos. Mas então vai uma questão aqui que eu vou falar para você, que eu fiquei na dúvida na entrevista da Olga. A Olga, que passou por aqui no Tutipod, falando da doença do rim. Uma das entrevistas que eu fiz com ela, eu fiquei pensando depois comigo assim, se eu morrer agora, não tem problema, gente, eu quero deixar claro aqui, não tem problema, eu vou morrer feliz, tá tudo bem. Mas aí a minha família entra numa escuridão, porque é uma tragédia, acabou de acontecer. Aí, e se eles na hora falam assim, não quero saber disso, não vai doar, tal, não sei o quê. Eles sabem que eu quero doar. Qual que é o meu direito, como meu órgão, se acontecer uma tragédia, eu deixar registrado o que eu quero? Porque eu não quero julgar minha família. Eu sei que minha família vai estar passando por uma dificuldade muito grande de tragédia, de tristeza. O que eu posso fazer como doadora, que eu quero ser, deixar isso seguro? Primeiro, acho que é terminar tudo de bem com a família, né? Então, hoje acho que você pode marcar uma pizza com a sua família e já deixar avisado. Eu falo quase todas as terça-feiras da pizza, gente. Eu falo, gente, doa órgão, faça festa, tá tudo bem. Mas de fato, a decisão do doador, né? Da pessoa que teve ali aquela morte encefálica e é um candidato à doação, tem que ser respeitada pela família. Caso não tem nada que você deixe registrado em cartório, até hoje em dia a gente tem como fazer o registro em cartório, mas no caso, se a família tem dúvida que você é ou não a doadora, é possível consultar esse cadastro. Mas mesmo se tá ali que você é, a família ainda pode dizer não. Então, por isso que o trabalho do Deixe Vivo é tão importante. Essa conversa nessa escuridão, né? Pra essa conversa, esse tema não vir só nesse momento, né? Que nem a gente tá falando aqui sobre doação de órgãos, né? As pessoas que estão ouvindo, de repente podem dizer assim, puxa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Pode ser óbvio na sua cabeça, mas você não chegou a conversar com a sua família. Então, isso que você falou, vamos supor que aconteça. Acontece, na hora da dor, você não quer pensar nos detalhes. E eu fico imaginando, nunca vi essa cena, tá? Eu só tô imaginando por causa de filme, série. Deve vir um negócio assim, tipo, não quero pensar nisso, não quero, não mexe mais nada, por favor, vambora. Tuti, imagina quando é uma mãe que perde uma criança. Entendeu? E assim, mas tem várias crianças esperando um transplante.
Então, é uma oportunidade de você salvar outra. Eu converso com algumas mães que, enfim, falam que são eternamente gratas, mas sabem que o filho delas transplantou porque uma mãe perdeu uma criança. Então, tem que ter uma empatia muito grande. Mas o Deixe Vivo, quando nasceu, né, eu criei justamente para divulgar a causa. E segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, um dos principais motivos da recusa das famílias é a falta de informação. Então, naquele momento, 2017, eu pensei, poxa, eu vou criar um Instagram para que eu consiga fazer essa minha parte. Então, o Deixe Vivo fala sobre doação de órgãos e fala sobre a importância também, como a Al contou aqui um pouco a história dela, né, com a doença renal. A gente faz aqui em Itapetininga, já é o 3º ano que rolou. Que benção. A gente fazer ação de saúde renal com a parceria aí super legal de pessoas profissionais que estão junto com a gente. Mas eu acho que é uma forma de mostrar também como a doação de órgãos vai além, sabe? Você, às vezes, conversa com as pessoas e fala assim, eu sou doadora, mas eu não quero falar sobre isso agora. Parece que você está atraindo a morte. Exatamente. Gente, mas é uma certeza que a gente tem na vida, né? Então, mas essa é a única certeza que a gente tem, porque a gente não fala mais sobre isso, né? Exatamente. Eu acho que, eu falei isso pra Olga, eu acho que a doutora Ana Maria Quintela vai trazer um pouco mais disso. Que bom que a Globo colocou ela no ar, que bom que a gente tem falado mais. Eu quero falar mais da morte, mas não porque eu quero morrer, não é isso. Eu quero que a gente se prepare mais, inclusive eu. Porque as pessoas precisam entender um pouco melhor. Porque lá atrás, quando eu era muito jovem, falava carpe diem, aproveite o dia como se fosse o último. Você não pensa no aproveitar, você só pensa no como se fosse o último. Mas o aproveitar pode ser muito melhor se você usar isso. Então, eu acho que como comunicadora, e a gente aqui juntando essas coisas todas, é essa potência que eu quero trazer. Fale de uma maneira óbvia, objetiva, mas também viva isso. De você estar feliz hoje, de você viver bem, de você conversar com a sua família, deixar claro. Eu tenho essa possibilidade no microfone há mais de 20 anos de falar, eu quero doar meus órgãos, chame a polícia se mandarem nos zoar, entendeu? Mas e daí as pessoas que querem muito e não tem essa possibilidade? Vai ter que criar conversas. Exatamente. E essas conversas podem ser muito mais positivas do que negativas. Com certeza. E ninguém mais do que você, Tuti, que tá no microfone há 20 anos, sabe que a comunicação transforma, né? Nossa. Ela traz informação que precisa para quem talvez não fosse ouvir. Então, até hoje, por exemplo, a gente teve na ação de saúde renal que aconteceu aqui em Itapetininga, no dia 13 de março, Dia Mundial do Rim, muitas pessoas, assim, idosos, né? Provavelmente não estão nas redes sociais, né? Então, né, a rádio provavelmente é um meio de comunicação que eles usam mais. Passando ali, muitos deles não sabiam o que era rim. Rim, o que é rim? Eu ouvi falar, o que é rim? É isso mesmo. Uma vez a gente fez uma ação que a pessoa falou assim, doação de órgão, mas órgão tipo de música, assim. Não acredito. A gente tem todas as camadas de informações. Exato. Isso é super importante. Eu percebi isso, foi a viradinha de chave pra mim no rádio. Quando uma senhora ligou na rádio, a gente estava conversando com a Isildinha, que é uma farmacêutica fantástica aqui de Itapetininga. E a senhora falou assim, menopausa? Tudo que a senhora falou aí, eu tô achando que eu passei. Mas a senhora foi no ginecologista no último ano? Ela falou, não, nunca fui. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas, quando você usa a palavra empatia, que tem muita gente que não tem a informação que a gente tem. Por isso que quando a gente conversa aqui, a gente não pode ficar nunca no nosso nível de informações. Porque você sabe tudo das doenças que você hoje tenta fazer essa campanha, faz essa campanha lindamente. E eu sei tudo de perguntar, mas daí a gente tem que pensar, e quem não sabe? O que eu posso alertar? Primeiro, que o órgão não é órgão musical. Segundo, que a conversa tem que ser antes. Exato. Por mais que a gente acredita em vida pós-morte, a gente não pode confiar tanto nisso imediatamente para ligar para alguém e falar, doa aí, ó, que eu tô... Com certeza. Vou mandar um não WhatsApp. Existe ainda. Eu não vi, pelo menos. Entendeu? Manda um WhatsApp, um SMS. A gente precisa ter essas conversas, precisa ser claras. Igual você falou, leves. Isso. Hoje você tá transplantada há 6 anos. Eu tô há 5 anos transplantada. Na verdade, eu faço a 6, dia 23 de maio de 2019. Você comemora esse dia? Quando eu fui chamada pro transplante, eu estava fazendo um risoto. Era uma terça-feira, enfim, tinha arroz arbóreo lá em casa. Eu tava morando com os meus pais ainda. Tinha 27 anos, tava fazendo risoto e tal. E minha médica, ela cuida de mim desde os 8 anos de idade. Então, ela é tipo... Nossa, já sabia de toda a sua história. E ela chegou uma mensagem no WhatsApp assim, amada, chegou o seu rim. Aí eu tava mexendo na panela, aí eu parei, peguei o celular, eu falei,
como assim? Aí ela começou a me ligar. Eu gritei, pai, fica na panela aqui que a doutora Lilian tá me ligando. Inclusive, um beijo pra doutora Lilian, maravilhosa. Que ligação gostosa, né, doutora Lilian? Exato. E aí, eu tava fazendo risoto, enfim. Ela falou, fica em jejum, pode comer, janta o risoto, mas no dia seguinte você vai pra diálise. Então, eu fui pra minha última hemodiálise e depois fui pro hospital transplantar. E aí, todo dia 23 de maio, há 5 anos, eu faço risoto. O risoto! Virou tradição na minha família. Deve ter arrepio. Deve ter um gosto. E eu faço um bolo comemorativo também, decorado, assim, de rim, de aniversário de transplante. Eu falo que eu tenho dois aniversários, né? Todo mundo que é transplantado. Meu aniversário quando eu nasci e o meu aniversário de vida nova, que é o de transplante. E você, nas suas orações, você lembra dessa pessoa? Você não sabe quem é, não pode saber, isso é lei. Mas ela tá o tempo inteiro no seu pensamento? Eu falo sempre. Quero agradecer a família que disse sim para a doação de órgãos e salvou minha vida. O que a gente pode falar para as famílias que hoje podem estar passando por uma tragédia? Geralmente uma doação de órgão é por causa de uma tragédia? Geralmente é um acidente, né? Porque assim, para você doar órgão sólido, acho que até a Olga comentou isso no episódio aqui, o rim e parte do fígado a gente pode doar em vida, assim como a medula óssea também, né? É importante, a gente pode ser doador de medula óssea e sangue, que não é um órgão, mas é uma coisa que salva vidas também. Tá. A gente tem os outros órgãos sólidos, então, coração, pâncreas, assim como os outros, a gente só pode doar após a morte, mas é necessário ter morte encefálica, que é morte cerebral. Sim. Que é quando a atividade cerebral para, mas eu nem gosto de falar muito isso, mas o coração continua batendo, mas ligado a máquinas. Então é uma morte não cerebral. Porque daí não tem vida sem máquina. Mas tem gente que fala, mas o coração tá batendo, né? Mas morte é morte, né? Então, assim, pra você ser um doador, você até pode estar dizendo aqui que você vai se candidatar, mas se você tiver uma morte por parada cardíaca, por exemplo, você vai poder doar tecidos e, por exemplo, a córnea. Que daí você não consegue doar os órgãos sólidos. Então, tipo, o meu rim não vai poder? Não, porque você então tem que doar em vida, gente. Vai que é um de negócio de coração. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, de fato, para doar órgão sólido, como é morte cerebral, às vezes é tragédia, então acidente, infelizmente, quando é época de feriado, assim, né, do final do ano até o carnaval, tem bastante doação. E tem gente que fala assim, você pensa nisso? Eu falei, gente, eu tava esperando um transplante. A vida, quando eu falo que, independente da religião, na minha, quando Deus puxa a fichinha, você pode estar fazendo o que você quiser, que é a sua hora. Exatamente, né? acabou. Exato. A minha doadora, por exemplo, era uma mulher super saudável e teve um AVC. Qualquer um de nós pode ter um AVC. Exatamente. Né? E a qualquer momento. A qualquer momento. Então, vamos falar de um jeito, eu nem vou falar que a gente vai falar friamente, mas eu preciso falar desse jeito. Quando tem muita feriado, é hora de ter um mês antes começar uma campanha de conscientização. Sim. Que vai ter um número. Vai. E doação de sangue também. Os bancos de sangue, pelo menos lá em São Paulo, que eu sou lá de São Paulo, estão vazios. Porque as pessoas não vão doar, porque não querem deixar de beber nesse calor, entendeu? E é uma doação super simples. Então, doação de sangue, você já pode salvar vidas. Exato. A gente tem feito mais vezes aqui a campanha de doação de sangue. Legal. Mas isso a gente precisa falar mais vezes. Eu acho que vocês me mudaram uma coisa aqui, 20 anos de comunicação. Hoje eu tô fazendo uma coisa. Vou falar mais vezes, claramente e levemente, de coisas que as pessoas levam muito tempo e dificuldade de falar. Perfeito, Tuti, né? Maravilhosa. A gente precisa fazer isso, porque, com certeza. Por exemplo, vamos ter uma estatística. O que eu falo na rádio? Vou contar uma parte da rádio que eu sei que você não ouve, que você tá lá em São Paulo. Eu falo assim, gente, vai ter morte no trânsito no carnaval. Você quer esse número ou não? Então, você se previne. Você dirige sem beber, você faz a sua manutenção do carro, vai devagarzinho. Ok. Eu não tô sendo fria em falar isso? Tô. Então, um mês antes de qualquer feriado, eu já sei que vai aumentar. Então, peraí, deixa eu conscientizar as pessoas de se prevenir para não morrer. Mas se morrer... Doa os órgãos. E por que a Tuti está falando tão friamente? Porque eu sei que pode ter muito mais coisas, muito mais vida aqui nesse número difícil. Com certeza. Eu lembro que na época de feriado, eu não desgrudava do celular. Porque você...
Ai, que louco. podia chegar. Mas a gente não pode entrar nessa vibe de que, nossa, ela tava lá esperando. Tuti, mas eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, assim, em público, pra outras pessoas. Geralmente dos meus amigos, porque eu tenho medo de como as pessoas vão receber isso. Não é torcer pela morte do outro. Gente. Mas talvez nós somos, vamos dizer que somos seres evoluídos. Que a gente já olha além, né? Porque, assim, não é todo mundo que também consegue ter esse... Assim como a gente tem que respeitar. Eu já ouvi pessoas que falam assim, eu não vou pro céu, eu não vou doar meus órgãos, não vou pro céu sem coração. Respeito, né? Tem a sua religião, enfim, por mais que nenhuma religião, pelo menos as que a gente tem conhecimento, elas não dizem não para doação de órgãos, né? Até mesmo a testemunha de Jeová, que não tem a doação de sangue e tal, doa, pode receber, que pode boa doar. Informação. Então, assim, mas eu super respeito, né? Hoje em dia, aprendi depois de 7 anos aí, vivendo com a causa, né? Escutando muita gente. Eu espero que as pessoas não entendam de forma fria, mas como as coisas acontecem, né? Seguindo um pouco mais cético, assim, um pouco mais racional. Né? As coisas como elas são. Como elas são, perfeito. Por exemplo, da onde vem a adoção? A minha maior bênção da vida, para você é o rim, para mim são 3 filhos. Não nasceram da minha barriga. Se eu ficar na noia e de loucura de pensar que é por causa de uma situação difícil de alguma pessoa, aí eu não tenho toda a benção. Então, a gente precisa começar a entender a vida como ela é. Simplesmente assim. Exatamente. E aí, fazer essa campanha de conscientização, de trânsito. Mas se aumenta o número, a gente tem que aumentar o número de gente que está aceitando a doação de órgãos. A gente tem uma parceria longa com a Artesp, que é que faz as rodovias, né? Regulamenta as rodovias do estado de São Paulo. E todo setembro, a gente coloca naqueles painéis digitais que tem durante as estradas, doe órgãos, salve vidas, deixe vivo. Porque ali é um lugar que pode acontecer. Exatamente. E é uma campanha super linda que alcança diversas pessoas. Bom, Se alguém estiver passando e falar assim, doação de órgãos, eu escutei uma entrevista lá na Tuti, e daí, quero doar, viu, gente? Não vai esquecer. É isso. Pode ser 1 minutinho que você usa, né? E a primeira vez que eu vi esse painel, Tuti, que eu falei, nossa, o Deixe Vivo foi longe, tá indo longe. Nossa, meu coração ficou assim, olha onde a gente tá chegando. E é muito legal isso, porque a gente olha o lado humano da coisa também. A gente tá aqui, né, fazendo essas comunicações, ações. A gente tem um podcast também sou host de podcast. A gente gravou 10 episódios contando história de pessoas transplantadas. Então, dar visibilidade para essas pessoas também, Exatamente. Né? Cada história inspira, né? De repente, uma mãe, a gente entrevistou uma mãe que a filhinha tava esperando por um transplante. Tem uma mãe que tava assistindo a gente e tem um filho também com uma doença crônica. Então, eu acho que, enfim, eu sou super fã da comunicação, sou formada em comunicação e marketing. E olha que legal, você tá falando assim das histórias, das inspirações. A Fabiana Justus, sim, transplantada de medula, trouxe isso fortemente e ela fala muito isso. Quando eu sigo ela desde a primeira gravidez, então eu vi que passou de 1 milhão de pessoas para 4,5 milhões de seguidores. E ela fala claramente o seguinte do doador, que depois de um tempo ela pode conhecer ele se ele quiser. A doação de medula tem esse viés, se eu não me engano, é 18 meses depois que você transplanta. Aí você pode escrever, acho que primeiro por carta e depois pode rolar um encontro. Mas você viu como a pessoa tem que aceitar. Exato. Por isso que a doação de sangue, de medula, Exato. de órgãos, é com a privacidade que você quiser. Porque já me fizeram essa pergunta, né? Se eu queria conhecer a família doadora. Eu não tenho essa resposta, assim, de bate-pronto. Porque, às vezes, eu não sei a dor que vai vir junto, né? Eu recebi, mas eu não sei o que aconteceu quando aquela família... Eu já conheci pessoas que fizeram a família, que conheceu a pessoa transplantada e ficaram em cima. E, sabe, assim, como se... Porque é como se fosse aquele último suspiro, não sei. Enfim, você entende que tem várias camadas. Pessoas e pessoas. Pessoas e pessoas. Perfeito, eu acho. Perfeito. Tanto quem recebe como quem doa, isso, né? Exatamente. E você não sabe responder essa pergunta? Não sei responder. Eu nunca parei pra pensar nisso, na verdade, assim. Acho que... Não sei responder, Tuti. Não vou mentir. Que bom, porque daí é uma coisa que... É igual aquela coisa assim, você prefere tal coisa. Por que eu vou escolher? Não tem que escolher. E assim, a probabilidade disso é muito baixa. Porque, assim, existe todo esse sistema de transplante por trás, né? Que as informações são sigilosas obrigatoriamente, é lei. Mas quem que poderia tentar procurar? E aí estaria fora da lei, talvez? Não sei. Tá. Não é uma coisa que você chega no seu processo e fala assim, eu gostaria de conhecer. Não existe isso. Não.
Então assim, por isso na verdade, você questiona, que não vai acontecer. Entendeu? E não é uma coisa, assim, na verdade, a gente fez uma live com o coordenador lá, diretor, não lembro, da sociedade, como que é? SNT? Enfim, dessa parte de transplantes. E aí ele falou assim, quando a família quer conhecer, pode entrar em contato com a gente tenta achar essa família, mas é tudo via Sistema Nacional de Transplante, lembrei a sigla. Só eles? Não é tipo assim, vou procurar aqui no Face o nome da... Não, só eles. E as duas partes têm que aceitar. E é depois de um tempo. E eu não conheço ninguém que conhece a família. Não, só de medula. De medula eu acho que porque é mais normal. Exato. O próprio Redome faz essa ligação ali. Mas de órgão sólido, só quando é doação em vida, né? Que então, daí acontece. A primeira vez que eu faço uma pergunta em tantos anos de comunicadora, que a pessoa fala, nem pensei nessa resposta, não vou pensar. Adorei. Você pode doar órgãos? Sim. Porque só o seu rim que comprometeu. Sim. De resto, esse órgão pode ser redoado? Teoricamente não, porque já é um órgão que já sofreu bastante, a vida útil dele não vai ser boa para quem vai transplantar, então ele não é reaproveitado, mas foi uma pergunta que eu fiz também para minha médica. É legal, né, porque a gente não sabe. Sim, claro. De resto você quer doar tudo, tá igual eu, vai fazer a unha para deixar tudo bonitinho. Pode doar dente, cabelo, o que der para aproveitar, pode doar. A gente só não pode doar sangue, quem é transplantado, porque como a gente toma muitas medicações, a gente não pode, mas eu incentivo toda a minha família a doar sangue. Eu dou por Meu vocês. Meu esposo, por exemplo, toda hora. Vai certinho. Ele adorava fazer tatuagem, parou de fazer tatuagem. Eu também. Você acredita? Minha, fiquei chocada. E ele doa medula. Medula não, como que é o nome do outro? Que faz esse cadastro da medula? Não é medula. Sim, dá pra você, quando você vai fazer a doação de sangue, você pode pedir pra fazer já o cadastro do seu doador de medula. Ele doa plaquetas. Plaquetas. Que também são poucas pessoas que doam, porque é um processo que demora aí mais ou menos 1h30 e tira todas as plaquetas, como se passasse numa máquina de hemodiálise e volta pro corpo. Ai, que então legal. Tem pouca, mas ele é assim, faz assíduo. A parte pra você. É demais, E outra coisa que eu acho que é uma curiosidade, mas como você tem convívio com muita gente que é transplantado, acho que 100% dos transplantados querem doar órgãos depois, né? Acredito que sim. Porque já viu a potência do que é a recepção disso, né? Que meus olhos verdes vão pra outra pessoa. Quer doar já? Tô tranquila por enquanto. Isso é uma nova faceta da vida. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de perguntar aqui. Eu gosto de fazer desse jeito, porque eu acho que tem que ficar na mesa das pessoas, das casas, conversar naturalmente disso. Perfeito. E muito obrigada por você estar aqui com a gente. Fiquei muito feliz que você está pela terceira vez aqui em Itapetininga. E todas as vezes que vocês... Quem sou eu na fila do pão? Mas o que vocês precisarem dos meus microfones, do meu celular, das minhas mídias sociais, eu tô super à disposição para gritar para vocês que eu sou doadora de órgãos. E eu tenho o maior orgulho disso. Tô cuidando de tudo, viu? Eu acho que quando a pessoa começa a enxergar que isso tudo pode servir de vida para alguém, vai cuidar mais, porque pode saber que vai ficar com outro. Com certeza. Eu falo que meu esposo, ele é o mesmo tipo sanguíneo que eu, mas não foi à toa que eu escolhi, né? Já pensando ali, ó. Fez uma triagem. Qual que é o seu tipo sanguíneo? Quer ser doador de órgãos, então eu caso. Entendeu? Deixa eu fazer uma anamnese pra ver se eu caso com você. Muito obrigada. Você pode ter filhos? Sim, tem várias transplantadas hoje em dia que querem ser mãe. Eu já quis muito ser mãe. Eu falo que o transplante talvez preencheu um pouco isso, de receber essa vida. Mas eu acho que, você imagina eu poder gerar uma vida, assim. Mas eu ser mãe não é só sobre gerar. E você é o principal exemplo disso. Exatamente. Inclusive, vamos conversar sobre adoção, que é uma vontade minha também. Vou ficar muito feliz de falar. Tuti, obrigada, viu? Eu que agradeço, eu amei estar aqui. Você tá sempre apoiando o Deixe Viva, apoiando a gente, a rádio, enfim. Contem sempre com a gente. A Olga sabe disso. A gente tem muito conexão com isso. Porque eu quero a vida feliz para as pessoas. Eu quero que as pessoas tenham informação. Nada mais empodera ninguém do que a informação. Com certeza. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder trocar essas ideias e trazer para as pessoas também. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Ai, que delícia. Conversa assim, gente. Acompanhe Tuti Pode, mande esse link para todo mundo e deixe vivo. A gente vive muito mais do que o tempo que a gente está aqui, pode ter certeza. Beijos. Tchau, tchau.